Fala, turma! Sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso podcast Uma Nova Cidade. Esse que é um espaço que você já sabe, um convite para conversar sobre a cidade que nós somos e a cidade que nós queremos ser. Antes de eu apresentar o nosso convidado e quem está aqui comigo hoje também para conduzir esse bate-papo, eu queria pedir para você que ainda não é inscrito no canal para se inscrever, ativar as notificações e deixar um like lá que nos ajuda pra caramba e é de graça. Quem está aqui comigo hoje mais uma vez para conduzir essa entrevista, de volta aqui, é ele, Leilson Cavalcante. E aí, tudo bem? Pela terceira vez, direto do trabalho, todo mundo aqui, eu acho, né? Isso, todo mundo direto do trabalho. Vem pra cá. Direto, todo mundo direto. O nosso convidado de hoje também. E o nosso convidado de hoje é Arthur Dutra, direto da Rádio 98 para cá, para o nosso humilde podcast. Arthur, é um prazer de te receber aqui. Arthur, gente, é advogado formado na UFRN. Arthur é escritor. Arthur é apresentador do Deu Play na Jovem Pan e do Jornal da Manhã, da Jovem Pan também, não é isso? É. E do Voto Doc da 98, que foi uma websérie, que inclusive o último episódio foi ao ar agora no domingo, falando sobre as eleições, e essa última foi sobre a eleição agora de 2022, então também corre lá para assistir, que é muito bacana, esse cara muito inteligente, que sabe muito de política, Arthur Dutra. Arthur, seja bem-vindo, é um prazer receber você aqui. Olá, Leandro. Olá, Leilson. Satisfação imensa estar aqui com vocês. Cumprimentar também seu público aqui do podcast. Um nome que eu gostei bastante, viu? Uma Nova Cidade, podcast do futuro. Satisfação imensa ver você tocando nesse projeto. Eu já acompanhei alguns episódios, você e Leilson aqui, trazendo pessoas que têm reflexões a fazer sobre Natal, sobre a política, enfim, os assuntos do nosso dia a dia. Então, parabéns pela iniciativa. Acontecendo comigo, uma alegria imensa estar aqui na bancada com vocês. Obrigado, muito obrigado. E referência, viu, gente? Para vocês que não sabem, Arthur foi candidato aí algumas vezes. Na última, ele foi candidato a vereador de Natal. E o slogan da campanha dele, que até se tornou livro depois e está aqui para a gente mostrar para vocês, aqui, ó, era Natal do Futuro. Tá aqui, ó. O último, inclusive, né? O último dele, esse é o dele. Isso, esse é o livro dele, esse é o último, porque vendeu bastante pra caramba. Inclusive, tem um meu também, né? Que foi vendido também no meio, mas tudo bem. Pra vocês verem como o livro é bom. E ele tem mais um, que mais lá na frente a gente vai falar também, que foi o último que ele lançou, que é o livro dos Mistérios. São 12 contos, não é isso, Arthur? É isso aí, é uma experiência literária que eu também tenho. Eu também tenho um interesse muito grande pela literatura de ficção e tinha algumas coisas escritas há muito tempo guardadas. E aí resolvi, criei coragem, na verdade, de lançar, e foi de onde saiu aqui o livro dos Mistérios, que eu lancei no começo desse ano. O Natal do Futuro foi no final do ano passado. E exatamente dentro dessas reflexões que a gente vinha fazendo sobre Natal, de hoje, do passado e do futuro. Eu gosto de fazer esse movimento pelo tempo, unindo todas essas coisas, porque para mim é uma linha que deve permanecer sempre conectada para a gente poder construir a cidade do futuro. Então foi muito bom, uma coletânea de textos trazendo reflexões sobre várias áreas aqui de Natal, desde a gestão pública até questões ligadas ao urbanismo e ao desenvolvimento sustentável da cidade. Eu tive um trabalho muito grande na época da revisão do Plano Diretor de Natal, como vice-presidente da comissão da UAB, também fui do conselheiro do Complan, que é o Conselho Municipal de Planejamento Urbano e Meio Ambiente em Natal. Me deu a condição de me aprofundar nos temas ligados ao urbanismo, ao meio ambiente, enfim, a organização do território da cidade para que ele proporcione um melhor bem-estar, o desenvolvimento sustentável para todos os natalenses. Então, isso virou um livro, e como eu tenho plena certeza que as pessoas gostam de consumir, gostam de falar sobre Natal, o sucesso foi mais nessa cota, né? Eu já estou pensando em fazer uma segunda edição para atualizar, enfim, algumas coisas. Depois que eu lancei um livro, muitos dos textos foram escritos antes da pandemia. Na pandemia a gente teve muita coisa que, inclusive, influenciou na visão do que é
uma cidade, né? Os urbanistas começaram a refletir sobre que tipo de cidade se pode construir, dado aí um acontecimento catastrófico como uma pandemia. Então, eu ainda coloquei alguns elementos, né, da pandemia, de como aquilo, embora trágico, né, que foi, não preciso nem dizer, como foi muito penoso e doloroso tudo aquilo que nós passamos, mas deixou algumas lições e algumas oportunidades até a serem aproveitadas pelas cidades. Então, deixei isso consignado também, né? Vou fazer uma outra edição, mas o livro de você está guardado. Eu vou arranjar uns ali. Tem uma reserva técnica lá no Sebo Vermelho, Sim. que foi quem fez a edição do meu livro. Então, eu vou solicitar gentilmente lá ao meu editor Abimael Silva, se ele tem lá alguns guardados para deixar aqui para vocês também. Agradeço. E com dedicatória. Eu quero uma dedicatóriazinha do meu amigo Arthur, que inclusive vocês estão vendo aí as referências, né? Natal do Futuro, o podcast do futuro, e ele falou um pouco também do plano diretor. O plano diretor foi onde a gente se conheceu, foi onde eu conheci Arthur, a gente já começou a se seguir ali logo depois das eleições de 18, e Arthur estava indo para as reuniões do plano diretor e teve a lá da Zona Oeste, que foi lá perto de casa. No Semuri. No Semuri. Isso. E aí eu entrei em contato com ele me convidou, eu fui, e a gente se conheceu lá, e virou essa amizade aí. Boa lembrança, Deus, foi mesmo. né? A gente foi se lá. Arthur focado ali sempre no plano diretor. Que inclusive já foi votado, né? Na Câmara, apesar da demora, demorou bastante. Foi porque o plano diretor é uma lei municipal que tem que ser revista de 10 em 10 anos. É assim que determina a Constituição Federal e o Estatuto da Cidade. E Natal atrasou muito esse processo. Era para ter sido votado, discutido em 2017. Mas só começou mesmo as discussões em 2019. Então, assim, foram muito, muito tortuoso. É um processo que tem uma participação. É necessário ter a participação da sociedade. Não é uma coisa feita só por técnicos para empurrar a goela abaixo. Ele tem um elemento de participação popular que é obrigatório e necessário. Não é porque é só obrigatório. É porque é importante você ouvir quem está vivendo a cidade no dia a dia. E saber o que é que não está dando certo, o que é que precisa melhorar, onde é que estão os gargalos, né? Mapear as áreas que merecem uma maior preservação. Como Natal tem muitas zonas de proteção ambiental, tem uma área costeira muito importante. Então, tudo isso tem que ser combinado com a sociedade. Então, esse elemento participativo é o que dá a condição de uma lei ser o mais possível proveitosa para os moradores. Que a cidade, Leilson, ela não são só as construções, as vias públicas, os prédios. A cidade são pessoas feitas para as pessoas. Né? Então, é isso que se procura atualizar de tempos em tempos e se considerou que 10 anos é um prazo suficiente para isso, porque em 10 anos a cidade muda muito o seu perfil, né? A gente tem algumas modificações, né, de fluxo de pessoas por bairros, surgimento de novas áreas urbanizadas. Isso. Então, é isso que precisa mapear. Então, eu imagino que o plano diretor que saiu agora nunca vai ser perfeito, nunca vai atender às demandas e às visões de cidade que as pessoas têm, mas é um documento possível. Sim. E dentro do que foi possível, apesar dos contratempos, foi um processo muito tortuoso, teve questionamentos judiciais, teve, enfim, alguns embates também, que é natural de uma sociedade plural e também dado o ambiente político que a gente está vivendo no Brasil, que não é diferente numa discussão de plano diretor, mas o documento foi possível, foi aprovado pela Câmara. Houve alguns vetos por parte do prefeito Álvaro Dias, esses vetos foram avaliados pela Câmara Municipal de Natal e aí chegou-se a uma versão final dessa lei complementar municipal que institui o plano diretor e a gente espera que ele produza os efeitos que ele tem de bom. Agora, não depende só da lei. O Brasil tem muito esse costume de fazer uma lei massa aqui, uma lei show de bola, avançadíssima, mas a lei fica lá engavetada. E quem faz com que a lei funcione são os aplicadores da lei, os gestores públicos, a sociedade entender o que é que está sendo veiculado na lei para também cumprir, as pessoas têm que conhecer. Existe um princípio do direito que é assim, ninguém vai ser exonerado da responsabilidade de não ter cumprido uma lei a argumento de que não a conhecia, porque senão não vai. Mas quanto mais informação você der do que a lei obriga e direitos que ela veicula, aí sim você torna uma lei realmente efetiva. E isso passa também por um processo de comunicação política eficiente para que as pessoas saibam o que é que pode, o que é que não pode, e ela dê a sua contribuição como cidadã, respeitando a lei naquilo que lhe é direcionado. Era isso que eu ia perguntar, tipo, tendo sido finalizada essa parte que foi muito importante e que meio que se arrastou, né? A quanto fica, tipo, datado para começar a realmente fazer alguma coisa?
ou precisa realmente haver o interesse dos gestores públicos, ou não tem nenhum tipo de obrigação para ser feita? Tem obrigações importantes, inclusive sua pergunta. Se determinado gestor ele necessita começar a mas iniciar o plano diretor, fazer jus a esse plano. Ele já está em vigor, oficialmente já está em vigor. Então, existem alguns tipos de normas. Tem as normas de natureza permissiva, que é estabelecendo, por exemplo, quanto você pode usar do seu terreno, quantos andares você pode construir naquela área da cidade. Tem norma de caráter permissível que são direcionadas para quem, por exemplo, o mercado da construção civil. Né? Uma construtora tem um terreno, dependendo onde ele estiver e dependendo da infraestrutura que tiver disponível naquela área, ele pode usar mais ou menos aquele terreno. Ele pode fazer um prédio maior, mais alto ou não. Isso vai depender, né, da capacidade de suporte da infraestrutura. Por exemplo, se tem coleta de esgoto, se tem a água, porque você vai construir um prédio, você vai adensar e vai botar pessoas ali. Tem estrutura para coletar o esgoto dessas pessoas, para tratar, para fornecer água potável, tem transporte, enfim, isso é um fator importante. Então, tem esse tipo de regra que são permissíveis e limitadoras. E tem regras proibitivas, né, o que não pode fazer. Então, isso já está sendo aplicado. Agora, o que cabe ao gestor público e à Câmara Municipal de Natal, isso já começou a avançar bastante, é a produção de outras leis para complementar e regulamentar o que está no plano diretor. Por exemplo, Natal tem 10 zonas de proteção ambiental. São 10 áreas mapeadas da cidade que se entende que merecem uma maior proteção, porque tem uma importância na preservação de aquíferos, de reservas d'água. Na cidade de Natal tem pega muita água dos aquíferos e também de lagoas imensas que a gente tem aqui, zonas costeiras, de vegetação de Mata Atlântica. Então são 10. Dessas 10, até recentemente, só tinha regulamentação de 5. E qual é a importância da regulamentação? É porque são áreas que têm uma fragilidade ambiental, mas que têm uma margem para que ser dado algum tipo de uso compatível com aquele ambiente frágil ambientalmente. Então, mas precisa ter uma lei para dizer isso. Né? Essa área aqui não pode fazer nada. Essa aqui tem preservação total. Tem uma que você pode fazer um prédio baixinho, pode fazer um equipamento de lazer para uma pessoa, como no Parque das Dunas. O Parque das Dunas é uma zona de proteção ambiental também. Agora, tem uma regulamentação, tem um plano de manejo que permite que a gente preserve boa parte, mas também faça uso daquela parte ali do Bosque dos Namorados, onde a gente caminha ali. Aquilo é possível graças a uma regulamentação o Parque da que foi feita. O Parque da Cidade também tem uma regulamentação, mas tinha várias áreas que não tinha essa regulamentação. E a Câmara Municipal está fazendo isso agora. Tem uma grande zona de proteção ambiental em Natal, lá na Zona Norte, que chama ZPA 9 de Lagoa Azul. Quem vai ali pela Moema Tinoco, no sentido da BR, você vê ali aquelas áreas ali, lado direito e esquerdo, são que áreas tem lagoa que tem lagoas, né? Que tem agricultura familiar, orgânica, assim, tem áreas, e ali não tem regulamentação. Então o que é que está acontecendo? As pessoas vão usando de maneira danosa e nociva a preservação. Nem preserva o que é para preservar e nem usa o que é possível de usar. Então você cria o pior dos mundos, que é uma incerteza de regras que dá margem para invasões, para uso indevido, devastação, e não usa, por exemplo, aquelas lagoas como equipamento turístico, que poderia muito bem servir. Né? Então, isso está sendo feito agora. Só foi possível fazer depois que o plano diretor foi votado. Então, a Câmara avançou bastante. Eles têm discutido muito. Eu não sei agora, na época da eleição, né, os vereadores estavam envolvidos em campanhas e tal, que é normal. Mas foi um avanço, sem dúvida, porque havia uma demanda de proprietários daquelas áreas, porque tudo isso tem dono, tem um dono. E o dono fica sem poder usar porque não tem uma regra. O pior dos mundos não é nem uma regra ruim. Pior do que uma lei ruim, uma regra ruim, é a ausência de uma regra, da clareza do que pode e que não pode. Aí você cria um cenário de cada um fazer o que quer, sem a possibilidade de se beneficiar e até criando um problema até ambiental, como a gente tem visto acontecer em muitas dessas zonas de proteção ambiental em Natal, que eram para estar preservadas e muitas delas nem estão. E isso voltando só mais um pouco, mas continuando no assunto, que não estava nem tão na pauta assim como a gente se aprofundou, mas é muito importante esse assunto que a gente está falando, que a questão também que a gente falou da população. Eu fui para a reunião da Zona Oeste e, gente, é de verdade, a gente coloca as nossas ideias lá mesmo, de verdade. Líderes comunitários e pessoas, cidadãos comuns como eu, estava lá dando as nossas ideias para o plano diretor. Assim, isso é muito importante de você participar, como o Arthur falou. E uma questão que eu me lembrei agora, Arthur, que causou muita polêmica na época, foi a questão ali
de Ponta Negra. Muita gente não entendeu, eu tava lá, gente, né? E assim, depois as pessoas ficaram fazendo um terrorismo ali, de que se ia construir prédios enormes e tal. Mas pelo menos não foi isso que eu entendi lá, Arthur, quando eu estava nas reuniões. Você pode explicar um pouco desse terrorismo, na minha opinião, que foi feito e, na verdade, o que o plano diretor realmente foi dito que se pode ser feito ali naquela zona ali de Ponta Negra? Com o maior prazer. A palavra que você usou é perfeita, foi terrorismo, e ali especificamente em Ponta Negra. Só para explicar para o nosso ouvinte aqui, o seu espectador aqui do podcast. Ali em Ponta Negra, naquela área à esquerda da Roberto Freire, de quem vai chegando e vê ali a enseada de Ponta Negra, o Morro do Careca, ali uma chamada área não edificante, que foi instituída em 1979, quando o prefeito Natal ainda era Zé Agripino Maia. Por que se instituiu isso? É uma proibição para construir qualquer coisa que impeça o visual da enseada de Ponta Negra e do Morro do Careca, como valor paisagístico da cidade. Sem dúvida é imensurável, é um patrimônio natal. Então, esse decreto que está em vigor até hoje, ele colocava esta proibição para que os proprietários daqueles terrenos ali, são 9 quadras, começando ali na rótula ali da Roberto Freire, que vai para a via costeira à esquerda e à direita Ponta Negra, são 9 quadras até lá na frente, em que há essa restrição para preservar o valor cênico paisagístico de Ponta Negra, na enseada de Ponta Negra. Isso é uma regra que não tem questionamento na cidade. Ninguém, em sã consciência, pelo menos quem ama a cidade, não vai ser a favor de você meter um monte de prédio ali em cima e tirar aquele visual, porque é um prejuízo incalculável para Natal, para a cidade. O turista não quer, ele não quer vir aqui para ver prédio, ele quer vir aqui para ver a beleza natural que a gente tem. Então, mas essa regra ela é muito antiga e ela começou a ficar desatualizada porque... por 2 motivos. Penalizou os proprietários daqueles terrenos, eles têm um dono naquilo ali. E eles ficaram impedidos de usar, porque a regra não podia construir nada. Foram feitas gambiarras e concessões ao longo do tempo, que teve até aquela polêmica dos food trucks. Não, Sim. Você pode colocar estruturas temporárias, que quando você vê lá, bloqueia o visual. Ou seja, não está sendo cumprida a regra. Então precisava de uma atualização para... continuar protegendo a paisagem, que isso ninguém abre mão. Se alguém apresentasse uma regra para quebrar, flexibilizar essa regra, permitir construção de prédios ali, eu sou bem ser contra. Para você ver, como leigo, meu irmão falando que teve lá, eu costumo dizer que tipo, eu venho quando ele me convida e eu tô aqui porque eu sou irmão dele e ele me chama. Mas como leigo mesmo, muitas vezes a gente de fora, quando eu ouvia falar no plano diretor, a primeira coisa que me vinha era essa ideia terrorista de que não vão cobrir o Morro do Careca. Não, eles fizeram isso. Eles fizeram montagem de prédio em cima do Morro do Careca, uma coisa assim absurda. Isso, eu queria que você entendesse que para nós que estamos de fora, ver isso apenas, ou em 15 segundos, como eu já cheguei a falar aqui, ou num feed de um Instagram, você simplesmente acredita e vai. Então eu ficava nessa questão. Quando o Leandro me apresentou o Arthur Dutra, eu passei a acompanhar, passei a entender um pouco mais, que não é bem assim, peraí, envolve muito mais coisa, existe uma conversa, meu irmão tem participado. Então eu passei a confiar mais nessa ideia de futuro que já vem, não só de agora, né? Que é necessário, isso. Como o Arthur falou. Então por isso que é importante você conversar com quem conhece, com quem sabe, e com quem muitas vezes participa, seja o cidadão, ou seja alguém que está mais ali internamente nesse meio, né? Eu participei muito, o plano diretor é muito amplo, tem vários tipos de assuntos, tem mobilidade urbana, tem infraestrutura de drenagem, de esgotamento sanitário, de, enfim, modais de mobilidade, enfim. Mas o meu foco no plano diretor foi exatamente legislação da Orla de Natal. Então eu me aprofundei bastante na legislação que se aplica à orla urbana daqui de Natal. E claro, essa é uma delas, existem outras. Então, chegou-se a um consenso de que era necessário atualizar essa regra para poder, proteger a paisagem de Ponta Negra. Isso ninguém abre mão. Nem os empresários que atuam no turismo ali de Ponta Negra, donos de hotéis que tem ali, que não, a gente não quer perder esse paisagem aqui. Por quê? Porque se demoniza o empresário. Não, os empresários de Natal querem destruir Ponta Negra para eles ganhar. Não. Mas se entende que aquela paisagem tem um valor muito maior do que um prédio que vai servir para poucas pessoas. Você vai queimar um patrimônio paisagístico para beneficiar. Não existe isso. Mas é preciso garantir primeiro a proteção da paisagem, mas, de certa forma, indenizar esses proprietários, porque se você olhar bem ali, quem conhece bem aquela área, vai ver que à medida que ela vai se afastando para frente, ela vai ficando mais profunda. Isso. E é um espaço que poderia ser utilizado, do meio fio para baixo.
Então, se levou a proposta, eu ajudei, inclusive, a redigir a proposta, para que fosse revogado o decreto que instituía a área não edificante, mas colocar no plano diretor, que é uma regra mais firme do que um decreto, o decreto o prefeito pode revogar. O plano diretor não. Tem que mandar uma proposta, passar pela Câmara, discutir com a sociedade. Ou seja, a gente estava fortalecendo a proteção da paisagem, colocando dentro do plano diretor que todo e qualquer uso daquela propriedade poderia ser feito, desde que da calçada para baixo. Porque você estabelece o meio-fio, a calçada como limite de uso, então você garante a paisagem. Né? E aí tem outra discussão também, que é o seguinte: se você do dia para a noite permite que o proprietário faça uso daquela área dessa forma, cada um vai fazer uma coisa. E aí se perdia a oportunidade de Natal ter naquela área um equipamento turístico para a cidade. Um parque, um mirante, enfim, alguma coisa que servisse para todo mundo utilizar também. Então, essa, na verdade, foi a grande briga. Era uma briga não era uma briga, era um embate muito assim, no sentido de que o pessoal da universidade, o pessoal, né, o militante, essas coisas, queria que fosse alguma coisa feito pela prefeitura, fosse desapropriado pela prefeitura, para a prefeitura fazer. Só que a gente vê com essas coisas que caem na mão da prefeitura, primeiro que custa muito caro, termina dando margem para outros tipos de descaminhos, e não é bem gerido. Termina ficando um negócio mal feito. Sim. Então, a proposta que eu, pelo menos, defendia era que se lançasse mão de um instrumento que tem no plano diretor e na legislação urbanística brasileira chamado Operação Urbana Consorciada, que é uma espécie de parceria público-privada, para que, se ao mesmo tempo, a prefeitura não ter que gastar dinheiro, permitia o uso lá, fazer algum tipo de equipamento por parte de uma empresa interessada, e os proprietários seriam indenizados ou teriam participação no empreendimento. Mas tudo isso garantindo a proteção da paisagem. E é isso que foi a grande discussão. Mas algumas pessoas de má fé preferiram não discutir a proposta em si e apelaram para um terrorismo barato e vergonhoso até, porque jogou o debate que era sério no terreno da histeria, das fake news, né, com proveito político para muita gente. Então foi uma oportunidade perdida, mas enfim, foi aprovado. Foi aprovado desse jeito que a gente está dizendo, que é manter lá a proteção paisagística, vai permitir que se faça uma modelagem de um projeto que leve isso em consideração, porque a prefeitura não tem dinheiro para investir no área ali. Imagina, a prefeitura, aqui no meu livro, inclusive, tem um capítulo que mostra que a capacidade de investimento da Prefeitura de Natal, ela se apequenou muito, então a prefeitura não tem margem para fazer grandes investimentos. Quando tem que fazer, vai pedir dinheiro no governo federal, né? Sim, enfim, que nem sempre consegue muita coisa. Então, ficou essa possibilidade. Né? Vamos ver nos próximos anos o que é que a prefeitura vai conseguir se movimentar, a criatividade que vai ter para construir um modelo de um projeto viável para que a gente utilize aquela área como um incremento de equipamento turístico para Natal, que a gente não tem há muitos anos. Botaneira, lamentavelmente, é a mesma praia há 30 anos. A gente não tem outro ativo. Então, a gente tem a possibilidade de ter. Agora, vai depender, você perguntou, que depende da gestão pública, depende de vontade política, depende de capacidade de diálogo, depende de conhecimento técnico para modelar um negócio que seja viável. Sim. Vamos aguardar. Eu sou sempre otimista, mas eu vou ficar acompanhando. Espero que a gente consiga ter lá um espaço legal para a gente dar novos ares à nossa Ponta Negra querida. E a gente consegue ver o mal que o radicalismo tem feito na nossa sociedade. Sabe? Porque muitas vezes o cara simplesmente pelo fato de discordar de Arthur ou de outra pessoa em outros campos, nada que Arthur falar presta. Nada que Leandro falar presta. Não, gente, não é assim. Não é assim que funciona a política. Não funciona dessa forma. Eu vou só dar um exemplo aqui. Na economia, Arthur é liberal. Já eu não sou liberal, eu sou de uma área da economia mais keynesiana, vamos dizer assim. É diferente, sou progressista, ele é liberal, é diferente as áreas. Mas eu não discordo de Arthur, tem muitas coisas que eu concordo com ele. E Arthur é um defensor dessa causa. Arthur, muito antes da campanha, ainda lá quando eu conheci, Arthur teve uma ação dele lá na Pedra do Rosário, que hoje está abandonada. Eu tive acho que alguns meses atrás lá com a minha esposa para ver o pôr do sol, está abandonado, tem uma parte até que está interditada. E ele, do bolso dele, junto com amigos e outras pessoas, esteve fazendo uma ação lá de limpeza, pintando lá. Não foi a prefeitura, não. Porque ele tem um olhar
para essa área, mas muitas vezes o radicalismo, né, porque ele pensa em tal coisa diferente de mim, nada presta. Exatamente. Esses dias eu estava conversando com alguns amigos, eles estavam, não sobre política, né, mas assim, tentando me convencer a votar em determinado candidato. E aí eu estava explicando para eles que eu não queria discutir, porque aquela não era uma conversa política. Eles estavam tentando me convencer de uma decisão que eu já tinha e eu não tinha o menor interesse em convencê-los a nada. Porque, e ainda dei o exemplo, eu disse, tem uma escola que está caindo aos pedaços aqui na esquina da casa de vocês. Vocês querem conversar sobre política? Vamos tentar descobrir o que a gente faz para poder chamar a atenção dos gestores públicos para essa escola, porque reformaram uma logo em frente de crianças. E essa pode cair em cima. Qual a lógica que tem disso? Entendeu? Então, assim, você quer discutir política? Vamos procurar aonde a política está, que é ao nosso redor. Agora, na época de eleição, a gente vem com esse radicalismo, tentar convencer você... Cara, isso não é conversar sobre política. E é uma coisa que cansa um dia. Cansa e outra coisa, assim, não é produtivo, porque as pessoas investem muito tempo, muitas emoções, muitos recursos até... por exemplo, numa eleição do presidente da República, mas é um negócio muito distante. Mas o passo que ele tem condição de influir positivamente em alguma realidade próximo dele ali, e a gente não vê esse mesmo engajamento, o mesmo entusiasmo. Eu já fui candidato a vereador aqui em Natal 2 vezes, e eu vejo como é pouquíssima, assim, quer dizer, consegue engajar algumas pessoas, mas não desperta o mesmo interesse, o mesmo engajamento do que se vê na eleição presidencial, que a gente está vendo hoje. É impressionante, aqui em Natal o povo não gosta de política. Assim, gosta de discutir as questões nacionais, mas a micropolítica do dia a dia da cidade, a gente não se você passar aqui na rua e perguntar o nome de 3 vereadores de Natal, a pessoa não sabe. Deputado, então, não sabe. Quer dizer, é falta de informação política. Agora as pessoas sabem, sabe o quê? O nome dos 11 ministros do Supremo Tribunal Federal. Sim, verdade. Claro, é importante saber. É bom que saiba, claro. Mas claro. Isso é razão de um fenômeno do protagonismo judiciário na vida pública brasileira. Isso aí é um fenômeno, né? Então o cara sabe o nome dos 11 do Supremo. É mais fácil o cara saber os 11 do Supremo do que os 11 que vão jogar a Copa do Mundo agora em 2022. Ninguém sabe, não. Sim, hoje em dia é. E, gente, Arthur tá falando de um cargo que, na minha opinião, é o cargo mais importante de todos, que é o cargo de vereador. Porque é o vereador que está próximo da gente. É verdade. Né? É o vereador que sabe, principalmente quando ele é da área. É ele que sabe a escola lá que Leios falou que está caindo os pedaços. É ele que sabe os buracos que tem lá quando a gente vai pro Planalto ali. Quando a gente entra para ir pro Planalto e tá aquele buraco ali naquela... Sabe, os vereadores que sabem desses problemas. Ele que sabe, mais uma vez... Do 36, que foi tirado lá de Nova Cidade. Sempre eu falo aqui do 36 porque era a única linha que a gente tinha lá e foi tirado. Então, o vereador... Eu peguei muito 36 para ir para o colégio. Foi, né? Olha aí. Passava ali na Jaguarari. Tiraram nosso ônibus, rapaz. Era o único ônibus que a gente tinha lá, tiraram. A situação do transporte urbano em Natal é uma lástima. Sim. É uma vergonha. Existe um problema de modelo, porque a Constituição estabelece que os municípios é que vão disciplinar o transporte urbano. Pode fazer diretamente, a prefeitura fazer, o município, ou conceder para que uma empresa o faça. Hoje o modelo que tem aqui é o de concessão. Só que a gente tem uma fragilidade muito grande, porque a prefeitura pega o mapa da cidade, traça as linhas, que são os trajetos, e concede para empresas explorarem por um tempo. Só que caducou, passou o prazo de fazer essa tão falada licitação, que nada mais é do que isso. Você identificar as linhas onde tem maior demanda, atualizar, porque hoje em dia tem linhas que não tem mais demanda que tinha 10 anos atrás. E o contrário, outros que não tinha, passou a ter, por conta da dinâmica da movimentação de pessoas no território urbano. E não tem contrato, não tem nenhum tipo de regra que faça com que a prefeitura exija da empresa o cumprimento daquelas condições que o contrato estabelece. Então, mas é o que tem. A outra opção é a prefeitura fazer exploração direta, ou através de uma empresa criada pelo próprio município, que aí, onde foi tentado isso, deu muito errado. Deu errado, eu estava lendo sobre isso. Não funciona, infelizmente não funciona. Alguns políticos aqui no Natal, mais de esquerda, defendem isso, mas é uma temeridade, não funciona. Ou, que pode ser um caminho, contratar uma empresa para prestar, como, por exemplo, se faz na coleta de lixo. Sim. Quem faz a coleta de lixo não é uma empresa contratada pela prefeitura, remunerada, para ela prestar o serviço. Né? E alguns lugares no mundo é assim que funciona o transporte urbano. É um problema mundial, muito brasileiro, mas também mundial, porque é muita gente circulando no território urbano. As cidades cresceram muito em população e, claro, essa é uma demanda muito grande. Então, é preciso que haja aí uma discussão muito profunda sobre esse modelo
para que se crie algo que seja viável, porque não adianta. Hoje quando a gente fala de transporte urbano, todo mundo se diz insatisfeito. As empresas dizem, não, a gente não está tendo lucro, isso aqui não está sendo viável. Eu não sei que negócio é esse que não dá lucro, não presta, vocês querem continuar. Mas ok, reclama. Porque também, como não tem contrato, ela mesma não fica impossibilitada de... Aí fica aquela mesma confusão de tarifa. Porque tem custos variáveis, como teve agora do diesel. Isso impactaria no preço da passagem, sem dúvida nenhuma. Por mais que os que têm aí críticas ao comportamento do setor, das empresas, mas você tem um custo que aumentou exponencialmente por conta da pandemia e que, se fosse considerar a composição de preços no cenário de liberdade, de livre concorrência, isso ia afetar, ia aumentar. Mas aí foram feitas várias concessões de ICMS, de ISS, para tentar segurar o preço. A prefeitura fica na pressão o tempo todo, experimenta de desgaste político por conta do mau serviço. A STTU não consegue resolver. Impressionante lá as coisas que não andam. Sempre fica empurrando para frente. Não, vamos contratar uma empresa para fazer um edital. Aí a empresa vai entregar quando? Daqui a 4 meses. Aí entrega. Aí quando vê o edital, não, a gente tem que contratar agora uma outra empresa para fazer um estudo das linhas. Aí, dependendo do estudo das linhas, vai impactar no edital. Aí passa para frente de novo. E fica empurrando com a barriga. Fica parecendo que o pessoal não sabe muito bem o que fazer, ou, não sei, está satisfeito com o que está. E o usuário, esse coitado, esse que está... Esse reclama com razão. Verdade. Porque não tem o serviço que preste, paga uma tarifa que, no entender de muita gente, não é justa, porque dada a má qualidade do serviço. Você tem que ver assim, o preço justo é aquele que você está disposto a pagar até um pouco mais, mas desde que você receba um produto compatível, né, e bom para você. Né? Essa questão vai muito nessa linha. Então, esse não está satisfeito também. Reclama né, de insegurança, de má qualidade, enfim. Né? Também é uma das coisas que parece que não se resolve, infelizmente, Natal. Eu não vejo perspectivas com o que a gente tem hoje de se resolver, infelizmente. Sim, gente, e assim, sempre eu faço um roteiro, né, para nos ajudar, para facilitar na condução da entrevista. Quero até dizer, Leus, fica à vontade, porque hoje não está nem precisando de roteiro. A conversa é muito boa, agradável com alguém que eu já conheço, então não está nem precisando. Mas se você quiser puxar alguma coisa do roteiro e falar, pode falar. Mas é porque um assunto vai levando a outro. Né? E isso, Arthur falando sobre essa questão do coletivo, de cada vez mais a gente precisa usar, né? Também, Arthur, isso é uma culpa de certas políticas que, certo, foi benéfica nessas políticas de crédito, como Minha Casa Minha Vida e tal, mas só que foram políticas de casas muito distantes. Então, hoje em dia, a população mora em Extremóis e São Gonçalo, né, e vem trabalhar em Natal. Então, isso aumenta ainda mais o fluxo de carro e de ônibus. E, na minha visão, a gente tem um problema maior ainda, porque a gente tem hoje a cidade e a Ribeira, que está completamente abandonada. E o que poderia ser feito, Arthur, para mudar isso, essa questão? Será que não poderia ser feito um programa, uma política habitacional nesses bairros que hoje estão praticamente abandonados? Pode sim. Inclusive aqui no meu livro Natal do Futuro tem um artigo que eu falo exatamente sobre o Centro Histórico Natal, Ribeira, Estado de Alta, porque tem um aspecto importante, que assim, todo mundo mora no seu bairro, né? Sim. Você tem maior ou menor identidade no seu bairro, dependendo, né, de como for lá. Mas quando o cidadão Natal vai na Ribeira ou na Cidade Alta, eles, estou na minha cidade, aqui pertence a todos nós, tem um elemento de pertencimento muito grande. E, infelizmente, nos últimos anos, o Centro Histórico Natal foi minguando, foi se esvaziando. Hoje não é mais o principal epicentro das decisões. Assim, até ainda tem, na parte pública, tem a Prefeitura de Natal, está lá, tem a Assembleia Legislativa, o Palácio Potengi. Eu acho que foi ali que o Centro Histórico começou a definhar. O Palácio Potengi, que é ali na Praça 7 de Setembro, era a sede do governo do Estado. Era ali. Hoje é a Pinacoteca do Estado. Mas era a sede do governo do Estado do Rio Grande do Norte. Nos anos 90, no governo Garibaldi, é que eles transferiram lá para o centro administrativo, onde estavam as secretarias, e ali passou a ser mais espaço cultural. Mas, coincidência ou não, de lá para cá, o centro foi morrendo. Agora, o último que saiu foi o Tribunal de Justiça, que construiu um prédio novo lá no bairro Nazaré. Sim. Um prédio gigantesco, e aquele prédio lá hoje está desativado. Tem algumas coisas, mas ou seja, você vai reduzindo o fluxo, né, até na área pública, e o reflexo disso é o fechamento do comércio. O comércio da Cidade Alta, na Avenida Rio Branco, era um comércio vivo, forte. As pessoas iam para lá para comprar o que precisavam. Não tinha shopping em Natal. Shopping é uma coisa dos anos 90.
para cá. Só que o cara vai no shopping, o que é que ele encontra? Segurança, estacionamento. Se você olhar um shopping, era uma rua comercial antiga. Você anda pela calçada vendo as vitrines. Isso. O shopping é isso, só que é fechado. Então, quando se ofereceu isso e a cidade passou a não ter mais esse movimento de pessoas, naturalmente foi minguando. A gente ainda tem um comércio popular vivo que é no Alecrim, mas é muito desorganizado. É muito desorganizado. Assim, a gente tem um carinho especial. Minha família tem uma ligação muito forte com o Alecrim, que meu avô, nos anos 40, foi empreender lá, uma farmácia, a farmácia Dutra, na época da Segunda Guerra Mundial, que ali o Alecrim era conhecido como o Cais do Sertão. Como Natal vivia aquela efervescência da Segunda Guerra Mundial, ali na margem do Potengi, na margem direita, nas Quintas e no Alecrim, eram bases militares muito fortes, tinha muito movimento, muito dólar, né, dos americanos aqui. E muita gente veio para Natal em busca de oportunidades. Né, Valdo Rocha, por exemplo, foi um deles, que foi empreender lá. O dono da Rio Center, Alcides Araújo, também abriu também lá nessa oportunidade. Muita gente de fora veio. Meu avô foi um deles. Ele já estava em Natal, mas ele enxergou a oportunidade e botou o Alecrim na farmácia Dutra e fazia o atendimento. Sim. Então, o Alecrim tem essa vocação natural para o comércio popular, mas está desorganizado. Precisa ter um ordenamento bacana. As calçadas você não consegue andar. Tem aquele camelódromo que é uma coisa horrível, né, mal estruturada. Então, precisa ter capacidade de diálogo para resolver. Mas, enfim, e com relação ao centro histórico, a gente tem um problema também de desuso de imóveis. Tem uma legislação de patrimônio histórico que é muito rígida, que inviabiliza praticamente a manutenção de prédios, que é o tombamento. É importante você proteger juridicamente prédios históricos. Sim. Tem que dar uma proteção alguma, mas do jeito que é hoje, não tem nenhum incentivo para o proprietário restaurar, porque custa caro. Uma restauração de um prédio histórico, nos termos que a legislação hoje determina de tombamento, custa caro. E nem todo o proprietário está disposto. Então ele deixa lá, o negócio vai caindo, deteriorando, até que espera cair, aí ele dá um uso porque não tem mais um imóvel. E a lei municipal que previa, que foi até revogada agora, com o plano diretor, eu vou fazer uma nova, que eu acho que é muito importante, que previa alguns mecanismos de concessão de benefícios, mas era muito mal redigida e tanto é que nunca foi aplicada. Sim. De maneira decente. Porque dava margem para subjetividades, favorecimentos, enfim, não dava segurança para quem investe. E também tem um fenômeno, claro, da insegurança, que impede que o proprietário faça. Mas eu acho que existe o caminho. O centro histórico, para que ele volte a ter vida, não basta ele ter prédios públicos, como já tem, não basta ter o comércio forte, ele precisa ter gente morando. Isso. Porque é gente morando que dá movimento à noite, por exemplo. Exatamente. As áreas onde você tem pessoas morando, à noite você tem gente na calçada caminhando, você tem uma farmácia, você tem uma padaria, você tem uma academia. Então, é isso que dá vida. E a Ribeira, por exemplo, tem uma vocação muito boa para a vida boêmia. Quem gosta da economia criativa, de obras de arte. Agora, tudo isso precisa ser feito. A prefeitura disse que vai fazer aí um grande projeto de investimentos, de recuperação de prédios históricos. É um passo importante. Mas eu notei que tem acontecido de algumas reformas. Eu até estava pensando nesses dias, passando no ônibus e notando isso, porque acho que está acontecendo alguma... O governo do estado reformou lá a Pinacoteca, reabriu, está sempre tendo exposição lá, sempre tem exposição lá na Pinacoteca hoje em dia. E artistas daqui, artistas de fora. O Teatro Alberto Maranhão, né? O Teatro Alberto Maranhão também reabriu, foi uma conquista importante. Agora parece que a obra da praça parou. Da Praça Augusto Severo, né? Pelo menos é o que parece quando eu passo de ônibus, né? Na Praça Augusto Severo eu tenho uma proposta. Tem lá a Praça Augusto Severo, que foi um ícone da aviação do Rio Grande do Norte, uma grande figura que merece até uma homenagem maior. Eu ainda botava ali uma estatuazinha de Marília Mendonça. Fez um ano da morte dela, ela fez um show lá. E ela deu visibilidade naquela praça. Foi legal. Foi verdade. Podia botar lá tipo assim, como tem, claro, não na mesma dimensão. Lá no Rio de Janeiro, em Copacabana, ou em Ipanema, tem uma estátua de Carlos Drummond de Andrade. Todo mundo vai lá tirar foto, visitar. É um ponto turístico, né? E, de repente, Marília Mendonça, claro, é um artista contemporâneo. Mas daria um movimento interessante ali naquela área, né? É você criar interesse. É aquela história do ovo da galinha. As pessoas não vão porque não tem segurança, mas não tem segurança porque as pessoas não vão. Isso. Então, assim, tem que ser uma coisa junto com a outra. Onde tem gente... É um livro que tem de uma grande urbanista dos Estados Unidos, Jane Jacobs. Ela fala assim, que são os olhos da cidade é o que garante segurança. Uma calçada movimentada, ela é mais segura. Isso. Porque o bandido só vai onde ele tem a possibilidade de não ser visto cometendo o crime e onde ele possa fugir. Um ramo movimentado, ele não tem essa condição. Porque todo mundo está olhando e se ele
irresponsavelmente, digamos assim, cometeu o crime, ele vai ser pego rapidamente, porque tem gente. Então, essa é uma visão interessante. Onde tem gente, tem segurança, tem atrativo, tem comércio, né? Você vê que... Isso. Onde tem Você vai gente, ouvindo Arthur, vai dando vontade de ouvir mais, né? Para quem não sabe, ele é um comunicador também. Isso. E um grande historiador, apaixonado pela cidade, já seria suficiente para você ficar ouvindo ele. E aí eu queria falar um pouco dos programas das rádios, né, que você tem. Eu estava em casa ouvindo a Jovem Pan, que é uma rádio que eu escuto, porque é uma das poucas que toca rock, de vez em quando. Mas enfim. E aí eu estava ouvindo e começou um programa muito bom, com informações boas sobre a cidade, e eu fiquei ouvindo, eu conheço a voz desse cara que tá falando. E fiquei ouvindo. Acho que estava na metade do programa, foi que eu disse, mãe, isso é Arthur que veio aqui, que o Leandro trouxe e tal. Então, assim, fala um pouco sobre o Deu Play, né, que é um dos programas da Jovem Pan, para o pessoal também. Pois é, rapaz. Eu sempre tive um pé na comunicação, sempre gostei muito. Minha formação é jurídica. Eu me formei em Direito na UFRN, advoguei efetivamente por muitos anos, fui advogado mesmo assim de barriga de balcão, né? Enfim, atuei muito na área trabalhista também, advoguei no interior, mas sempre tive uma paixão pela comunicação. Eu já tive um jornal, sempre escrevi artigos de opinião assim, eu tenho um grave problema de timidez que me impedia de me comunicar assim, sem ser por escrito. Então isso me impediu que eu abraçasse essa vida mais cedo. Mas aí depois que eu resolvi esse problema, aí o negócio foi liberado. Até quando eu fui para a política também, porque o cara tímido não pode ser político, não pode ser candidato. Tem que ser desenrolado. E aí eu comecei a ter participações de comentário em rádios aqui em Natal, na 97 FM, e me surgiu o convite na 98 FM para participar como comentarista lá no programa 12 em Ponto, que é aquele de meio dia. E eu fiquei indo como comentarista e tal. E aí a Jovem Pan Natal foi colocar a programação local de jornalismo. E tinha lá a possibilidade, e eu conversei com a direção da rádio dizendo que tinha interesse em ter um espaço na rádio, ficar mais fixo, tá? Enfim. E aí eles falaram, então a gente vamos colocar aqui no programa, um programa noturno de 6, final do dia, né? 6 às 7, na Jovem Pan Natal. E a gente quer que você venha, então. E aí é comigo e Georgia Nery, jornalista do SBT, altamente profissional, uma excelente jornalista, ética, comprometida, séria, uma postura irretocável na condição de jornalismo. E aí, em junho de 2021, a gente colocou no ar o Deu Play pela Jovem Pan Natal, que é um programa assim, notícias e opinião, mas sim, muito leve, né? A gente procura ser... assim, se ater mais aos fatos, dar uma análise assim, muito abalizada sobre o que está acontecendo, sem as paixões políticas, embora, claro, é impossível você em algum momento não colocar ali a sua visão, o seu viés, porque as pessoas leem, têm sua formação, têm suas visões, e isso naturalmente entra lá. Mas a gente procurou fazer um negócio mais leve possível, né? E procurando ser o mais possível imparcial. Então isso começou a rodar. E aí veio depois, em março, no começo desse ano, a Jovem Pan também colocou no ar um jornal de manhã, que era com o Diógenes de Dantas e Patrícia Ferreira, jornalista. E por alguma razão lá, Diógenes terminou saindo do programa e pediram para substituir ele temporariamente. Só para eles verem se ia trazer outra pessoa, enfim, como é que ia. E aí terminou que eu fiquei substituindo e a rádio veio com a proposta para eu ficar também nesse programa. Mas a de manhã, de 7 às 8. Aquele jornalzinho da manhã, você saindo de casa, né? E aí rapaz, tô dentro. Aí fiquei também com o Jornal da Manhã, estamos até hoje comigo e Patrícia Ferreira, que também é uma excelente profissional, jornalista também, muito capacitada, muito equilibrada, e a gente tá lá de 7 às 8, e à noite, os dois na Jovem Pan Natal, e aí eu achei pouco com esse negócio de rádio, e levei para a direção da 98 FM um projeto para agora, esse período eleitoral, né? Eleições termina sugando as atenções, as pessoas querem ter mais informações, e eu levei para lá o projeto de uma série, um seriado, como a gente vê no Netflix, só que contando a história das eleições no Rio Grande do Norte e no Brasil. Aí assim, aí eu montei o projeto. Inicialmente eu tinha pensado em contar a história a partir de 89, que é quando eleições diretas de presidente da República, depois da Constituinte. E chamei para participar do projeto Túlio Lemos, jornalista político experientíssimo, conhece muitos bastidores, já é um comunicador também, que é radialista da TV, tem muita experiência e conhece muito essa história da política do Rio Grande do Norte. E professor Sérgio Trindade, que é um cracaço. Vocês vão ver lá no YouTube da 98, o desempenho dele. Ele tem livros de história do Rio Grande do Norte, é um pesquisador,
A tese de mestrado dele foi sobre Aloysio Alves, entrevistou Aloysio Alves, conhece as figuras e tal. E coube a mim fazer a organização do projeto, levei para a rádio, a gente sugeriu o nome lá, voto.doc, e aí a gente terminou achando que era melhor recuar um pouquinho mais no tempo. Começar a contar as eleições de 82, sim, no Rio Grande do Norte, porque foi uma eleição emblemática aqui no estado, que foi entre Aloysio Alves e José Agripino Maia, que é uma eleição que até hoje desperta as paixões e os olhos e tal. E foi importante. Aí a rádio comprou a ideia, a gente colocou no ar agora em 14 de agosto, o primeiro episódio, e terminamos ontem, domingo, contando a história das eleições de 2022. Já fechando esse ciclo de tempo, 40 anos da política. A primeira websérie... Era transmitido pela rádio, no 98, no Dial, e pelo YouTube também. Porque tem muitas imagens, muitas fotos, recortes de jornais da época, um material muito rico. Você ouve ele falar no primeiro programa, de 82, que eu anotei na mão, de 82, parece que ele está falando da eleição de hoje. Você fica empolgado, ele contando o que aconteceu e como tudo se deu, e também, claro, os outros profissionais também que apresentam junto com ele também. Foi muito legal, uma experiência muito legalmente, superou demais a minha expectativa. Então, está sendo muito bem visto, viu, Arthur? Lá no YouTube. Superou, sim. Ficou muito bacana. Foi muito legal mesmo. A gente acertou no formato, a bancada se entrosou bem, eu, Túlio e Sérgio Trindade. E a gente tá, informação aqui, primeira mão para vocês, agora que terminou a websérie, a gente está pensando em transformar num livro. Sim. Trazer o material que a gente pesquisou de 40 anos de história política e transformar num livro, para deixar também registrado para o público do Rio Grande do Norte a construção da história política a partir das eleições. Sim. Não se esgota. Eu disse até um dia lá na rádio que a gente tinha que fazer depois, viu, Leandro e Leils? Esse é o voto.doc, porque conta a história das campanhas eleitorais. Mas é preciso fazer um governo.doc, para analisar os governos, porque o cara ganha, a campanha é massa, é linda, né, emocionante, aquele negócio todo. Mas como é que é o governo do cara, da mulher, né, que tem várias mulheres governaram o estado. Então, eu estou pensando que um dia vai ser mais complicado. Vocês estão vendo, né? Uma ideia boa puxa outra e esse cara não para. É tanto que a gente deixou de lado aqui, as conversas fluem naturalmente. E Arthur falando, antes de eu fazer uma outra pergunta a ele, Arthur teve um jornal, não foi, Arthur? Era o Coyote. O Coyote, para você ver que esse meu pé na comunicação não é de hoje. Na verdade, o Coyote, eu cheguei depois. Foram os caras que fundaram aqui, Emanuel Grilo, Eduardo Vinícius e Jamila, eles fundaram o jornal para ser uma espécie de contracultura. A ideia deles era que fosse um jornal de debates. Sim. Chamar alguém de direita, alguém de esquerda, lá em 2012, para fazer um debate sobre algum assunto. O jornal seria o veículo, né, de publicação desse debate. Mas aí eles disseram que o pessoal da esquerda não aceitou participar. Aí então eles fizeram um negócio só... Se não era para dizer que é de direita, é porque era um negócio também tinha um elemento de escracho, de humor, entendeu? Mas já colocavam ali algumas figuras que hoje estão até disputando aí, estão na imprensa oficial. Assim, Felipe Moura Brasil era um cara que escreveu no Coyote lá no passado. Quem mais? O cara que, pronto, aquele cara que é ministro hoje de Minas e Energia, Adolfo Saxida, eu entrevistei ele para o Coyote. Ele não era conhecido, mas eu conhecia ele. Hoje ele é ministro, vai sair agora, né, do Ministério. Rodrigo Constantino escreveu já, o próprio Olavo de Carvalho publicou artigo lá no jornal. Então a gente tinha essa visão mais liberal, de direita, quando ser de direita ainda era uma coisa meio difícil de se defender no Brasil. Sim. Lá em 2012, 2013, a gente tinha uma hegemonia muito grande, pensamento de esquerda, sobretudo nas universidades, e os meios de comunicação não tinham muito espaço para esse tipo de conteúdo. Sim. E a gente, assim, os caras que criaram isso, eu entrei depois, passei a ser o editor-chefe do jornal por um tempo, a gente fez ainda algumas edições e ficou aí o registro dessa parte, eu gosto muito desse negócio, então... Não, dá para perceber na sua fala que você gosta. E Arthur, o seu livro, como eu falei, chama-se Natal do Futuro. Eu queria que você falasse para a gente, para os nossos ouvintes e para os telespectadores, né? Também foi o slogan da sua campanha, como eu falei lá no início. Qual é a sua Natal do Futuro? Queria que você falasse aqui para os nossos ouvintes o que você pensa. E qual é a sua Natal do Futuro? Então, no final aqui desse livro tem o epílogo, né, que eu chamo assim, a minha Natal do Futuro tem tudo a ver com a Natal das Antigas. Por quê? Porque quando a identidade de uma cidade ela se constrói naquilo que já foi construído, o que você tem hoje e o que você quer do futuro. Então, essa construção temporal, ela é o que vai sustentar uma cidade ao longo dos anos. Porque, assim,
Tem gente que nasceu aqui que se considera tradicionalista, e tem gente que veio de fora e se considera também habitante dessa cidade. Então, eu imagino que para a gente construir Natal do futuro, a gente tem que, por exemplo, recuperar o centro histórico. Sim. Da Ribeira da Cidade Alta. Aí vai se discutir a forma de fazer isso. Mas que tem que fazer, tem. Porque todo mundo tem uma ideia de como deve ser. Beleza, faz parte. É do jogo, do embate de ideia, do mercado de ideias, digamos assim. E prevalece aquela que tem mais, que se viabiliza melhor, que se comunica melhor, que consegue articular os meios. Então, isso é uma coisa que faz parte. Mas tem que se fazer. Aqui em Natal, eu sempre critico muito que as coisas aqui se discute e no final não resolve nada. Isso é muito grave. Porque a discussão é uma etapa do processo, mas ela tem que, uma hora, parar, fazer uma análise do que é possível fazer e fazer. E não ficar um negócio indefinidamente parado, como foi o planeta, quase que não saía, mas saiu. Então, a minha Natal do futuro, eu diria que passa, primeiro, pela identificação e exploração das potencialidades da cidade. Não é só o turismo. Sempre se fala, tá só turístico. Mas o turismo só... Ele não vai ser um elemento de desenvolvimento assim, mais robusto. Ele vai contribuir, sem dúvida nenhuma. Primeiro porque o turismo tem uma coisa interessante, que pouco se fala, mas eu acho que é importante. Ela atrai pessoas, e essas pessoas podem se apaixonar pela cidade e vir morar aqui. Isso é muito bom. A xenofobia é uma idiotice, uma imbecilidade e contraproducente. Porque quanto mais pessoas quiserem morar aqui, ela vai trazer com ela dinheiro, seus recursos, o seu capital intelectual, a sua experiência. Isso a gente pode aproveitar para a cidade. Então é muito interessante. Eu também coloquei aqui no livro e continuo firmemente acreditando que a gente tem um grande potencial para ser uma cidade polo de tecnologia. Inovação. A gente tem, hoje em Natal, grandes trabalhos lá no Instituto Metrópole Digital, nos ecossistemas de inovação que a gente tem hoje. A gente tem uma coisa espetacular aqui em Natal, que é o movimento de empresas juniores, que já capacita jovens universitários para começar a se qualificar para o mercado de trabalho e empreender. Porque não cabe todo mundo no serviço público. Não cabe, não vai caber. Isso. Então, é preciso dar um caminho para essas pessoas. É um caminho de desenvolvimento pessoal, para a pessoa ser produtiva, e precisa dar um instrumento para isso. Preciso capacitar essa galera, porque senão o cara ou desiste, né, de construir uma carreira vitoriosa e com o seu sucesso reverter em benefícios para a cidade, ou desiste ou vai embora, porque não encontra aqui um ambiente propício para que isso aconteça. Semana passada aconteceu um evento muito legal que chega a dar assim, um ânimo para a gente que é aqui, que aqui a gente infelizmente entrou numa rota de autoestima baixa. A gente acha que tudo aqui não presta. Sim, principalmente quando a gente compara com a Paraíba. Tudo bem, isso é um ponto de partida para uma crítica construtiva, mas não pode ser uma coisa para a gente ficar esmorecido e deixar para lá. Não, deixa para lá, estamos lascados mesmo. Teve um evento promovido pelo Sebrae, lá no centro de convenções, que era o Gol RN. Rapaz, assim, quando você anda, você vê como tem tanta coisa boa acontecendo, de gente jovem ou nem tão jovem, mas que está colocando a mão na massa e fazendo as coisas acontecerem. E a gente fica achando esperando tudo cair do céu do governo. Aí, entendeu? Então você vê iniciativas lá muito legais, vê que tem coisa acontecendo. Precisa de visibilidade, precisa de incentivo, no que é possível se incentivar e investir. E mostrar os grandes exemplos para que eles inspirem outras pessoas. Isso que está faltando. Não é de ficar só o que não está prestando. Tem muita coisa que não está prestando, que merece crítica. Mas tem coisa muito boa também. Então passa também a minha Natal do futuro, uma mudança de mentalidade para a gente identificar o que a gente tem de bom, valorizar, prestigiar, aplaudir quem está fazendo coisa boa para inspirar outras pessoas. Para o cara que está só reclamando ficar com vergonha de ficar só reclamando. Isso. E, esse cara está fazendo uma coisa massa, eu vou fazer um negócio melhor. Pronto. Eu acho que é assim que funciona. Além de outras coisas que no livro tem aí. Muitos desses textos, viu, Leandro Lemos, também eu publiquei, são públicos, assim, em veículos de jornais aqui em Natal. Então, eu fiz um podcast também, Natal do Futuro, tem muita coisa lá. Sim. O podcast Natal do Futuro, que eu mandava um comentário para a rádio e depois eu fazia o texto. Então tem lá também um podcast, um dia eu vou retomar ele. Eu acho que é muito bom ver Arthur falar assim sobre Natal, né? Eu acho, das pessoas que eu acompanho assim, eu acho que é Arthur e Matheus, doutor do Natalense, acho que é os caras que mais assim veste a camisa, sabe? Bairrista mesmo, é Natal e pronto, que fala com amor assim a nossa cultura.
e a nossa cidade, e isso dá gosto, isso é muito interessante quando a gente vive momentos em que as pessoas dão mais valor a coisas de fora do que aquilo que é nosso. É verdade. Saindo da Não, uma coisa legal que vale o registro, que a capa desse meu livro aqui, ó, quem tá vendo aí no YouTube, tá vendo aqui que é uma ilustração de um trem chegando aqui, uns tubos pneumáticos e uns prédios antigos. É a Ribeira. Sim. Mas essa ilustração aqui, quem fez foi um grande artista natalense chamado R. Rodrigo. Quem anda aí pela Cidade Alta, Ribeira, fez vários grafites e muros, e muitos são de autoria dele. É um grande artista natalense. Um grande artista, vamos ver. Ele é um cara espetacular, e eu conheci ele da época do Coyote, que ele fazia umas charges lá para o Coyote. E eu dei para ele um texto importantíssimo que todo natalense devia ler, que é Natal daqui a 50 anos, de Manuel Dantas. É um texto de 1909. Ele fez uma conferência. As conferências naquele tempo era como se fosse um podcast. Sim. Se reuniam nos salões e o intelectual da cidade fazia uma conferência. E Manuel Dantas fez essa conferência em 1909, Natal daqui a 50 anos. O que era? Ele, em 1909, estava imaginando Natal em 1959. E aí ele imaginou uma cidade futurista, onde um trem intercontinental percorria o mundo inteiro e terminava a viagem aqui em Natal. Tinha grandes... imagine Times Square, em Nova York, era o que ele imaginava que seria a Ribeira. Só que em 1909, velho, ele imaginava isso. Quando não existia canto nenhum no mundo, ele criou... Ele imaginou a tecnologia do Wi-Fi, transmissão de informações sem fio. Em 1909, o cara em Natal imaginou isso. Então, eu sempre fui fascinado por esse texto de Manuel Dantas e pedi para Rodrigo fazer o desenho imaginando como é que seria, na visão de um artista. A partir do texto de Manuel Dantas, como é que isso viraria em imagem. E ele fez, ficou bacana. Esse quadro. É um estilo futurista retrô, né? Porque você vê que é altamente tecnológico, mas com os prédios, a fachada antiga da Ribeira. E, assim, eu fiz questão de publicar esse texto na íntegra no livro. Aqui no meu livro tem a íntegra do texto de Natal do Futuro, de Manuel Dantas. Então, quem tiver a possibilidade de ter aí Natal do Futuro, vai encontrar esse texto de Manuel Dantas e vai se deliciar, porque é uma coisa espetacular. Sério mesmo, é bacana você conhecer aí a visão de uma grande figura como Manuel Dantas. Algumas coisas não se concretizaram, né? Mas ficou o sonho de cidade desenvolvida, cidade cosmopolita, conectada com o que tem de mais avançado no mundo, que é o que a gente sempre quer. Isso. O natalense é muito provinciano em alguns aspectos, mas ele é ambicioso. A gente quer que a cidade cresça, se desenvolva, seja uma cidade importante no mundo. E em um momento a gente até foi, né? Pela Segunda Guerra Mundial. O Natal foi a cidade mais importante do mundo naquele momento. Então a gente tem uma vocação para a grandeza que precisa ser colocada em prática. Bom, da Natal do Futuro, vamos para o Livro dos Mistérios, que é bem diferente, tem alguma semelhança esses livros? Não, tem não. O Livro dos Mistérios é um livro de contos, de literatura de ficção. Sim. Quase todos ambientados aqui em Natal. Também era o que eu ia perguntar. Não podia deixar de ser. Tem alguns contos que eu não identifiquei o lugar, porque podia alguém se identificar na história, sabe? Sim. Então, o exercício da literatura de ficção tem essas coisas. Mas qualquer assim, como é que tem em novela? Qualquer relacionamento com a realidade terá sido mera coincidência. Sim, verdade. Mas o Livro dos Mistérios, esses contos, são 12 contos, eu escrevi, são contos que tratam sobre o relacionamento do ser humano com a religiosidade, com a fé, com o sobrenatural, enfim, o subconsciente. Então, vai nesse sentido aí. Não é livro de mistérios porque é de suspense, não. Muita gente pensou, mas não. Eu escrevi esses textos há muito tempo e estava lá guardado, e eu sem querer, porque o grande problema do escritor, e eu entendi isso depois que eu tomei a decisão de lançar esse livro, é você achar que o que você escreveu não está bom o suficiente. Você fica meio assim, né? Fica aquele negócio no lanço, né? Pede para alguém ler e tal, enfim. E as pessoas às vezes têm uma certa dificuldade de fazer uma crítica, assim. Uma crítica não para esculhambar com o negócio, mas a pessoa tem uma inclinação natural, diz, não, tá massa, mas o cara não fica com aquele negócio pé atrás. E eu fiquei muito tempo. Mas depois que eu lancei Natal do Futuro, aí eu também entendi como era o processo de lançar um livro, que é importante. A gente não sabe como é que eu faço para lançar um livro. Quanto é que custa, né? Como é que o processo, enfim. Aí depois eu entendi como era o processo e criei coragem e lancei. Então também esse está aí tá no mercado também, enfim, já estou muito satisfeito com a repercussão dele também, mas é uma outra perspectiva de literatura de ficção ambientada aqui em Natal também, que eu não podia deixar de ser. Arthur,
Vou fazer uma última pergunta aqui. Eu vou deixar um tempo também para você se despedir das pessoas aí. É uma pena esse bate-papo maravilhoso aqui. Era para ser. A gente conversava aqui 4 horas aqui, Guga. Mas infelizmente a gente não tem esse tempo. Quiser, eu fico. Eu preciso conversar com o meu produtor depois para quando a gente tiver assim uma conversa, um bate-papo como esse, a gente estender aí. Mas é porque tem live depois daqui. Ah, tá certo, legal. Deles aí não tem como a gente continuar. Mas com certeza já fica o convite aqui para você voltar outras vezes. Fazer um Arthur.doc só. Isso. Foi muito bom, né? Tanto que a gente não precisou nem usar o roteiro, foi tudo aqui, a conversa foi fluindo. Eu queria só que você respondesse rapidinho pra gente, antes de se despedir do pessoal aí, e a gente vai deixar suas redes também lá na tela, o pessoal seguir seu Instagram. Como é que você tem visto esse ódio crescente das pessoas simplesmente pelas outras pessoas pensarem ter um posicionamento político diferente? Como é que você tem visto isso aí? Eu acho que esse é um fenômeno que a gente vai compreender melhor no futuro, sabe? Quando a gente se distanciar do tempo, a gente vai começar a entender quais são os fatores sociais, econômicos, psicológicos também, tem muito elemento psicológico nessa história toda. Quando a gente estiver mais distante, porque a gente ainda está muito dentro desse furacão. A gente tem um momento histórico que vai iniciar, de certa forma, esse período, que inaugura, pelo menos assim, do ponto de vista da análise histórica, esse que a gente está vendo, que é aqueles grandes movimentos de 2013. Ali começa alguma coisa que estava latente na sociedade, mas que explodiu. E eu considero que a gente ainda está vivendo isso. Não terminou ainda. O que a gente tem visto hoje desse acerramento ideológico, dessa polarização tóxica, porque a polarização política sempre existiu e sempre vai existir. Porque você tem um que é adversário do outro. E o outro vai pintar o outro como Satanás e vai se achar o melhor. E vice-versa. Em Voto.doc a gente mostrou isso. O acirramento das campanhas eleitorais trabalha uma dinâmica de polarização. O que a gente tem hoje é uma polarização tóxica, porque ela é amplificada por fatores psicológicos, né, de grupos que se sentiram alijados do processo, né, do processo histórico, de certa forma, se sentiram afastados, né, do avanço da sociedade, algumas pautas, né, e quem é deixado para trás nesses processos históricos, ele não esquece e ele pode reagir. E eu acho que é isso que está acontecendo, né, sobretudo ali nos segmentos da classe média, que é o que a gente tem visto, esse acirramento ideológico, né, esse embate, e muito que é potencializado pelas redes sociais. Você dá um megafone na mão de alguém que vomita ali um discurso violento, preconceituoso, e isso, a tendência natural é se propagar com muito mais facilidade do que uma notícia boa, do que um conteúdo razoável, porque dá trabalho. Você pesquisar a fundo as coisas. Então, quando você escutar uma coisa que faz sentido para você, mesmo naquilo que você tem de pernicioso, de preconceituoso, você se sente representado e aí você tem a tendência a reproduzir aquilo. Que é poxa, alguém está falando. Eu gostaria de falar isso, mas isso não é aceito socialmente, digamos assim. Mas esse cara falou. Então, eu vou passar para frente. É um negócio incontrolável. É o chamado viés de confirmação. E as instituições ocidentais não têm instrumentos para lidar com isso. E aí muitas vezes acontece o que a gente viu nessa campanha eleitoral, de a mão forte do judiciário, inclusive praticar censura em alguns posicionamentos, por mais perniciosos que possam ser. E aí você você retroalimenta o negócio. E a gente está vendo isso acontecer. Eu não sei quando isso vai acabar. Eu acho que isso vai demorar muito tempo ainda, infelizmente. Eu estou vendo o Brasil se desmilinguindo nesses conflitos altamente intermináveis. E a esperança é que cada um procure os caminhos para se libertar disso. Quem foi capturado por essas bolhas de informações que só falam aquilo que retroalimenta aqueles preconceitos, como é que a gente vai tirar essas pessoas dessas bolhas? É difícil. É só informação? Não, porque tem um elemento emocional nessa história também. Como é que você vai tratar? Não é só com a verdade. A verdade, né, já disse João, né, conhecereis a verdade e a verdade nos libertará no aspecto bíblico real. Isso. Mas existe um elemento emocional, psicológico, que sem dúvida nenhuma já está visível demais, e quanto a esse, infelizmente, a gente não vê perspectiva de solucionar tão cedo, porque é muita gente que está capturada nisso, e isso é ruim para o país, porque eu não conheço, eu sempre digo isso, nenhum país, nenhum povo que experimentou a prosperidade, o desenvolvimento, a distribuição de renda,
a oportunidade de emprego em clima de pé de guerra político. Nenhuma sociedade prospera assim. O outro caminho é com a mão de ferro, você uma chibata na mão, mas também isso primeiro que agride as liberdades e tem um prazo que um dia vai cobrar um preço alto para a sociedade. Bom, Arthur, é isso, né? Ficamos honrados de ter recebido você A aqui. honra foi toda minha. Fala só para o pessoal onde é que eles conseguem comprar os seus livros, né? Assim, os dois tem na Amazon em formato de e-book. Sim. Sim. É até mais barato, inclusive, viu? Os dois tem na Amazon em e-book. Se você tem um Kindle, você pode comprar lá direto, já baixa e já lê. Os dois tem. E lá no Sebo Vermelho, lá na Cidade Alta, na Avenida Rio Branco, o Sebo Vermelho é a editora dos dois livros, que é a maior editora de livros locais que a gente tem aqui, e tem lá. O livro do Mistério, certeza tem. Natal do Futuro, eu acho que vai ter também. E na Revistaria Cultural do Nordestão. Aquelas lojas que tem no Nordestão também tem lá o livro dos Mistérios. O livro do Natal do Futuro não tem mais não, mas o livro dos Mistérios tem lá também disponível. Bom, gente, é isso, Leilson. Muito feliz de ter você aqui mais uma vez comigo. Arthur, foi um prazer. Espero que você volte outras vezes, porque não deu o nosso tempo. E você aí que ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreve lá, ativa as notificações e dá o like que é de graça. Valeu, turma, e até a próxima.